Vamos lá, a gente está finalizando a semana. Finalizando o semestre. Então, essa semana são 2 vídeos. Um do Berg Luckman, que foi o texto da semana retrasada, e outro sobre educação pós-colonial, que foi da semana passada, tá bom? Vou tratar de forma bem resumida, como tem sido, né, os outros vídeos. Então, busque fazer as suas anotações aí, que conseguir desenvolver bem a prova depois, tá bom? Então, Berg e Luckman são 2 sociólogos, e aí eles buscam, né, dentro de uma área chamada sociologia do conhecimento, que é muito utilizado também na sociologia da educação. Eles buscam fazer o que eles chamam a construção social da realidade. Como que nós construímos a realidade a partir da nossa subjetividade, a partir do nosso olhar, né? Então eles têm essa obra aí, esse livro, A Construção Social da Realidade, que é de 83, que é a principal referência aí da sociologia do conhecimento, né, que trazem Berg e Luckman, tá bom? Eles faleceram recentemente, um foi em 2016, outro em 2017, alguma coisa assim, é bem recente, eles faleceram. Mas até então eles estavam aí discutindo, produzindo ainda, teorizando sobre a questão. Mas vamos lá. O termo principal, o conceito principal que eles se utilizam para fazer a sua construção teórica é o termo socialização. Socialização. Opa, aqui, tá aqui, né? Socialização ou chamado processo de socialização. Então, o que é socialização? A gente utiliza muito esse termo em vários contextos, né? Em várias situações. Por exemplo, você vai encontrar com alguém, está interagindo com um grupo, está socializando, né? Vou fazer uma social, estou socializando. Mas aqui, socialização se refere ao processo de você assimilar a realidade. Nós assimilamos a sociedade. Por exemplo, o idioma que eu estou utilizando aqui com vocês, né, que nós utilizamos, o português, não foi uma construção nossa, né, não foi algo que nós escolhemos, obviamente. É algo que, diante da nossa cultura, nós aprendemos, nós fomos aprendendo, né, nossas experiências com o outro. A gente aprendeu uma palavra aqui, outra ali, frases, né, e aprendeu esse idioma. Então, o que? Na nossa interação com o outro, nós socializamos, ou seja, nós internalizamos, nós trouxemos a sociedade para dentro, né? Então, nesse sentido que a socialização é uma internalização da realidade. Então, é isso que eles vão discutir. Como que nós internalizamos a realidade? Como que se dá esse chamado processo de socialização? Então eles relacionam essa socialização com a construção da nossa identidade, né? O que é identidade? Quem nós somos. Como nós nos manifestamos diante do outro, né? Quais são as representações que construímos para com o outro, né? Como que nós nos apresentamos, seria isso, né? Essa é a nossa identidade. Figuras, as representações. A forma como nos apresentamos. Aquilo que nós fomos construindo, o meu eu, né, foi sendo construído com base na interação com o outro, né? Então tudo isso é o que eles chamam do processo de socialização, certo? Esse é o principal conceito e eu vou focar aqui o vídeo. O texto que eu passei para vocês também focava na questão da socialização, e é isso que é o mais importante para a gente, tá? Outros conceitos de Berg e Luckman, outras discussões, no momento aqui pra gente talvez não seja tão interessante, tá? Pra gente não ampliar muito e ficar muito perdido também, com muita informação, tá? Então lá, processo de socialização. Anotou aí no seu caderno? Então vamos lá, que se divide em 2 momentos. O grupo do seminário falou, o texto falava sobre isso também, né? A atividade, eu chegava até a perguntar, né, sobre os 2 momentos que são a socialização primária e a socialização secundária, né? Então eles dividem, não somente são divisões rigorosas, né? Até determinada idade a socialização primária,
depois é a socialização secundária. Não tem isso, essas fronteiras, né, muito bem estabelecidas. Não. Mas é só para classificações, para a gente ter essa noção mais clara quando ocorre principalmente a primária e quando prevalece a secundária, né? Então eles vão falar o quê? Qual é o principal ou talvez o único grupo responsável pela socialização primária? É a família, né? Então, como eles estão fazendo essa discussão, começaram a fazer essa discussão na década de 80, então lá prevalecia, ou talvez era unicamente, a família, um grupo responsável pela primeira socialização da criança, né? Hoje, criança com 0 anos, né? Vocês possam falar assim, acabou de nascer, recém-nascido, já está numa creche, já está numa escola, né? O que não era tão comum naquele período. Então, talvez não seja só a família socializando aquela criança, seja a família, a escola, né? Mas ainda assim, a família é o principal grupo responsável pela socialização primária, né? Vamos colocar assim, na primeira infância, né? Os primeiros anos de vida. Então, Berg vai falar o quê? Como que se constrói a nossa identidade perante a nossa família? Ele vai falar que... Cadê aquela canetinha? Eles vão falar que na socialização primária não há escolha. Por que não há escolha? Porque o indivíduo ele internaliza o mundo do outro como sendo o único existente. Como na socialização primária a gente só tem contato, falando só, gente, assim, generalizando, mas não é essa a ideia, né? Mas principalmente a família o principal grupo, né? A apresentar um mundo pra gente, apresentar uma realidade, apresentar algumas verdades. Então, não é apresentada outras verdades, a gente só tem aquele mundo ali. Então a gente assimila, a gente internaliza todo aquele mundo como se fosse um único existente, como se fosse a única verdade, né? Então a criança tem isso, né? As experiências, as crenças, as ideias que ela traz na primeira infância, basicamente são as crenças o quê? As crenças da sua família, né? Já que é a única verdade. E aí eles vão falar o quê? Por isso, esse mundo torna-se mais enraizado em sua consciência, né? Eles vão falar que isso se torna extremamente enraizado, né? E aí, sim, dá para perceber que eles trazem aqui alguns aspectos, né, algumas ideias relacionadas à psicologia, principalmente a psicologia social também, né? Então eles vão falar o quê? Diante disso, como esse enraizamento ele é tão profundo, eles vão falar que o que ocorre na socialização primária é algo definitivo. É algo definitivo. Aquelas verdades que nós aprendemos na primeira infância, aquilo fica na nossa consciência, né? Mesmo que fique lá no fundinho, mesmo que depois a gente vá elaborando outras ideias, outras crenças, eles vão falar, aquilo fica, aquilo permanece, né? Fundamentado lá, né? Então, beleza, ele vai falar que a família é a formadora da nossa primeira identidade, né? E aí tem assim, uma certa relação com o Bourdieu, lembra do Bourdieu também? Quando eles falam que a família apresenta pra gente um capital cultural, uma série de conhecimentos, que quando o aluno chega na escola, né, a criança, o adolescente chega na escola, não dá para ignorar aquele capital cultural construído pela família, né? Então a gente pode fazer, né, talvez de uma forma distanciada, mas uma relação aqui. Berg e Lucas estão frisando, olha, a família tem um papel super importante na formação da identidade, seja bom, seja ruim, seja qual for, mas aquilo que se ensina a criança pela família fica profundamente enraizado em sua consciência, né? Aí beleza, isso na primeira infância. Só que obviamente nós não vivemos nos relacionando somente com a nossa família o resto da vida, né? A gente sabe disso. Nós passamos, depois de uma certa idade, a conviver com outros grupos, com amigos, com talvez algum grupo religioso, com o trabalho, com a escola, com os meios de comunicação, com as instituições sociais, com outros grupos.
E aí, esses outros grupos que nós passamos a vivenciar, eles chamam do momento da socialização secundária, né? Então eles vão colocar aqui que quando a criança inicia esse processo da socialização secundária, ou seja, de conviver com outros grupos, ela já traz um mundo que ela acredita ser único, né? Ser aquela verdade ali, ser aquela certeza que a família apresentou, né? Nós vamos colocar, olha, isso pode levá-la a momentos de crise, que é o que geralmente acontece, por exemplo, você pensar aí num período de pré-adolescência. Pré-adolescência é um momento super confuso, né? Criança não sabe o que é o mundo, criança ou adolescente. Meu Deus, o que eu vou ser, o que eu faço, onde eu vou, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é, né? Não tem certeza de nada, mas é porque é justamente essa transição da socialização primária para a socialização secundária, né? Então, o que nós temos de certeza? O que nós temos de verdade? Quando se apresenta outras verdades, como que fica a identidade? Como que fica a construção do nosso conhecimento em relação àquilo que a gente tem como talvez absoluto, como certeza, e de repente outros mundos são apresentados para nós, né? Isso acontece só no período da pré-adolescência ou o tempo todo está acontecendo, né? Então tem uma parte do texto que eles até colocam, olha, o processo de socialização ele não acaba, ele acaba quando a gente morre. Porque o tempo todo a gente está construindo e desconstruindo, a gente está aprendendo e desaprendendo, né? Em vários momentos, ideias que nós temos com uma certa convicção, de repente a gente se depara com outro mundo, uma outra verdade e fala, meu Deus, isso aqui que eu tenho, acho que está na hora de abandonar, né? E deixa de lado e passa a pensar, né? A crer, a vivenciar outras verdades, né? Então esse processo de socialização ele é constante, de acordo com Berg e Luckmann, certo? Então nós vamos falar o quê? Quando a gente passa a conviver com outros grupos na socialização secundária, a gente abandona aquilo que ficou na primária, aquilo que a gente aprendeu com a nossa família, né? Aquilo de certa forma acaba ficando de lado, já que a gente já passa a viver, né, encarar outras verdades. Eles vão falar que não. Mesmo porque, lá no primeiro slide, né, eu coloquei, a socialização primária ela é definitiva na visão deles, né? Então, se ela é definitiva, ela não é deixada de lado. A gente pode passar a ter outras ideias, passar a repensar, mas aquilo que aprendeu, de acordo com eles, fica lá. Mesmo que fique escondidinho, né, lá no fundinho da consciência, mas fica, né? Então eles vão colocar o quê? Que a socialização secundária, ela não sobrepõe a identidade criada na socialização primária. O que acontece na secundária, ela permite você reelaborar aquilo. Reelaborar não significa abandonar, é só trazer um outro significado, uma outra ideia, né? Ressignificar, reelaborar, reconstruir essa identidade, né? Essa palavra reconstrução aqui é uma palavra boa. Você pode pensar o quê? Pensar assim, fazendo uma metáfora aqui. Pensar na construção de uma casa. Quando se constrói uma casa, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É a fundação, né? Então essa fundação, toda a estrutura dela é feita de uma forma muito sólida, obviamente, né? Senão qualquer ventinho a casa vai cair, né? Então a fundação ela é feita de uma forma bem, vamos colocar assim, enraizada mesmo, né? Para aquela casa ficar firme. E aí beleza, a casa foi construída, né? E aí depois de um certo tempo, você decide, meu Deus do céu, fugiu a palavra aqui, reformar, né? Reformar toda aquela casa. E aí não vai ser só uma pequena reforma, você pensa em quebrar algumas paredes,
A casa tinha 2 quartos, você pensa em dividir um quarto para fazer 3, no canto da sala faz um outro banheiro, enfim, altera totalmente a planta da casa, né? A casa ela vai ficar com uma outra cara, praticamente uma outra casa, né? Terminada toda essa obra, é uma outra casa? A casa tem uma outra identidade? Sim, ela tem uma outra identidade. É uma outra estrutura, outra planta, outra cor, talvez, né? Uma outra identidade. Porém, a fundação dela foi alterada? Não. A fundação permaneceu a mesma, né? Então, se a gente pensar aqui no processo de socialização, é como se fosse isso. Aquilo que a gente aprende lá na socialização secundária fica, né? Mesmo que a gente relabore, reconstrua toda a nossa identidade, as nossas crenças, nós nos reformulamos totalmente, né? Mas aquilo que está lá, né, na fundação não tem como apagar, fica lá de certa forma nos estruturando. De certa forma aquilo fala em quem nós somos, na nossa identidade hoje, tá certo? Então basicamente esse é o processo de socialização, né? E onde que fica a escola nisso? A escola é responsável pela socialização secundária, obviamente, né? Tinha até uma questão sobre isso na atividade. Acho que a maioria conseguiu desenvolver bem aí. Um ou outro assim que deu uma deslizada, mas é isso, eles desenvolveram bem a atividade. A escola é responsável pela socialização secundária, né? Então, a escola, querendo ou não, ela é responsável também pela construção da nossa identidade. Ela é responsável por apresentar outros mundos. Talvez reforçar o mundo apresentado na socialização primária, né? Obviamente, pode coincidir, mas nem sempre coincide, né? Tanto que nós vemos aí vários conflitos, né, de algumas famílias que às vezes não concordam com algumas práticas pedagógicas propostas por algumas escolas, alguns conteúdos, e aí, né, algumas famílias, por exemplo, considerando que a escola doutrina os alunos. Na verdade, a escola não doutrina, a escola ela só apresenta outras verdades, né? E que isso é interessante. É interessante que a gente tenha um certo confronto de ideias, né? Para que a gente não tenha uma visão única do mundo. Obviamente que o mundo não é uma coisa só. O mundo é uma multiplicidade, né? E a escola tem a sua importância nisso, né? Certo? É mais ou menos por aí a discussão. A gente poderia ampliar muito mais, né? Mas o que importa para a gente aqui é essa discussão, né? Desses confrontos, que são confrontos necessários, né? De identidades, de verdades que são produzidas, são apresentadas, né, pela escola, com aquilo que o aluno já vem, né? Não somente a escola tem que somente reforçar, por alguns momentos pode reforçar aquilo que o aluno já traz, mas por outros momentos o interessante é que confronte mesmo, né? Que é justamente nisso que, quanto mais realidades são apresentadas para a gente, mais opções nós temos de escolha, de ver aquilo, obviamente, que é mais confortável, aquilo que é mais interessante na construção da minha identidade, das minhas verdades, né, dos nossos mundos. Ok, gente? Então é isso. E daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo, tá bom? Até mais.